Shalom, meus irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Varginha, Minas Gerais, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Tem essa logomarca aqui, as chamas aqui, a palavra Jerusalém, Jerusalém. É a menorá, o candelabro, o castiçal do tabernáculo. Eu sou o pastor Ilmar, aqui do Ministério Tabernáculo, nossa denominação tem 52 anos, estamos instalados aqui na zona da Mata Mineira, mais 6 estados no Brasil, missionário na Espanha. Nós fundamos o Centro de Cultura Bereshit em 1992 e de lá para cá estamos aqui disseminando a cultura teológica nessa região toda. Já se passaram por aqui pelo nosso seminário, pela faculdade Bereshit, mais de 2.000 pessoas. Dessas, muitas delas se formaram, mais de 600 se formaram. E nós temos 3 principais cursos. Primeiro curso, o curso básico, que tem 36 matérias, é um básico bastante estruturado, né? E depois temos o curso intermediário com mais 18 matérias. E por fim, completamos com bacharelado livre, com mais 12 matérias. Temos também mestrado e doutorado nas áreas de Gemátria, o estudo dos números na Bíblia, e Xilologia, que é o estudo de Cantares de Salomão, só do livro de Cantares. E estamos aqui estudando, ainda nada sabemos, mas nós vamos chegar lá. A Bíblia é um veio inesgotável, inexaurível, intangível. Quanto mais estudamos, menos sabemos. Nossa aula de hoje é sobre os livros, começando o bloco dos livros históricos. Falaremos do primeiro livro histórico, que é chamado Josué. Então, é a Introdução Bíblica 2 do curso básico. Nessa primeira aula do livro de Josué, vamos fazer uma biografia de Josué. Primeiro falando do nome, né? Nós temos 2 variantes do nome na Bíblia. Iehoshua, que aparece 197 versos aqui, Iehoshua, quer dizer Jeová ou Yahvé é salvação. Havia 4 pessoas no Velho Testamento com esse nome. Um era o filho de Num, né? Esse que nós vamos estudar aqui, da tribo de Efraim. Outro era habitante de Bet-Semes, onde a arca foi devolvida depois de ficar 7 meses lá nos filisteus. O outro é o Josué, filho do sumo sacerdote Josadaque, quando eles voltaram do exílio da Babilônia. E o último é um governador de Jerusalém sob o tempo do rei Josias. Rei Josias que reinou 31 anos já, quase no final, quase na queda, né? Depois dele, mais somente 2 filhos dele, teremos mais 22 meses, anos e 6 meses para o reino cair na mão da Babilônica. Quem era Josué? Era um líder militar que apareceu. Josué, aparece a primeira ocorrência do nome Josué, a gente encontra em Êxodo 17. É a primeira vez que aparece o nome Josué. Moisés escolhe ele como líder militar para lutar contra os amalequitas. Foi o povo que primeiro atacou no Êxodo. O primeiro ataque foi dos amalequitas. Ele também é chamado de servidor de Moisés. Várias vezes, por 3 vezes, a gente encontra essa expressão, servidor de Moisés. Prestava serviço a Moisés. Ele mantinha a vigilância, ficava sempre atento, sempre estava prostrado, ou ele estava ali na tenda da congregação. A tenda da congregação, às vezes a gente não entende muito bem isso, porque os textos não são claros. Às vezes os autores bíblicos mostram a tenda da congregação como sendo a tenda do testemunho, ou santíssimo lugar. Na verdade, a tenda da congregação, a gente encontra em Êxodo 33:11, é o lugar que Moisés armou, uma tenda armada fora do arraial, onde ele se encontrava com Deus. E Josué sempre ficava ali. Moisés saía, ele ficava de plantão lá. Ele também foi nomeado espia de Israel. Entre aqueles 12 espias que foram, junto com Caleb, ele foi um dos vigias fiéis, né? Em Números 13, a gente encontra isso. Também ele é da velha geração que saiu do Egito. Ele é um dos 2 que entraram na Terra Santa. Ele e Caleb. Os demais todos morreram no deserto. Também foi um dos espias sobreviventes. Sucessor de Moisés, ordenado com imposição de mãos. Ele foi publicamente ordenado pela imposição de mãos de Moisés, no caso, que era o líder, né?
também foi um dos que fizeram a repartição da herança. Ele e Eleazar, que eram um dos filhos de Arão. Foi apresentado ao povo por Moisés, Deuteronômio 31, ordenado por Deus. Deus fez questão de fazer as ordenações dele diante de toda a congregação. Cheio do espírito de sabedoria, Deuteronômio 34, 9. Falava diretamente com Deus. Deus falava com ele, né? Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Ele acompanhou Moisés em todas aquelas subidas do Monte Sinai. Moisés subiu várias vezes o Monte Sinai, mais de 6 vezes. E Josué sempre estava com ele ali. Ele ficava geralmente no meio da montanha esperando ele retornar. Uma coisa interessante a observar é que ele era chamado antes de Oséias. A partir da missão para fazer a viagem precursora a Jericó, no caso, toda a Terra Santa antes de Jericó, quando os espias foram enviados, ele passa a ser chamado de Oséias. E observar que Oxuá é a mesma coisa que Yeshua, né? Yeshua é Yeshua, Jesus, né? Jesus, no Novo Testamento grego, mas quer dizer, Jeová salva, Jeová liberta. Então, Oséias e Josué praticamente é o mesmo nome, então foi alterado. O livro de Josué, ele tem 24 capítulos, né? A divisão dele a gente dividiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. O primeiro bloco foi o chamado e a promessa, o segundo bloco, planejamento e preparação, o terceiro bloco, a grande marcha, o quarto bloco é a derrota e o engano, quinto bloco, a posse da terra, sexto, as divisões da terra, e o último bloco, a missão cumprida. O local onde esse livro está sendo escrito, ele começa pelas planícies de Moabe, né? Ao lado de cá, aquém do Jordão, estava ali acampado entre Bet-Jesimote e Abel-Sitim, e vai até o tempo, a história que ele vai contar de Josué, nos 24 capítulos, começa então com a separação de Josué, a passagem do Jordão, e vai até o final da história, quando ele faz um pacto com o povo. Então, é um período aí mais ou menos de 30 anos que esse livro engloba. O êxodo foi no ano 1446, 40 anos de peregrinação, nós estamos no ano 1406 a.C. Os 5 anos da conquista, vamos a 1401, lembrando que nós estamos voltando, que estamos antes de Cristo, né? E mais 25 anos que ele viveu, de 1401 a 1376, esses são números aproximados, né? Então nós temos o tempo da vida dele, viveu 110 anos, igual o José também, que era avô dele, né? José, avô várias vezes dele, né? Talvez 10 vezes avô dele. E aí nós temos depois o período dos juízes, mais ou menos 320 a 350 anos, e vamos então ter a monarquia unida, que foram 120 anos. Então essa é a nossa introdução para o livro de Josué, onde nós fizemos esse apanhado da biografia desse grande líder que foi Josué. Voltamos na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.